Então, vamos com a Bíblia do Tarô. A gente está no 10 de paus, tá? Esse aqui. Então, o 10, quando ele vem numa tiragem, quando ele vem numa leitura, a gente está falando de, né? Aqui a gente está usando um baralho, que é o tarô clássico, né? E simples, e ele é inspirado em Rider-Waite, tá? Então, aqui está o 10 de paus. Vamos lá. Com o baralho de Rider, depende-se o sentido de estar sobrecarregado de responsabilidade. Você vê uma pessoa carregando um fardo muito grande, tá vendo aqui, ó? Ele tá carregando aqui um fardo muito grande, ó. E aí, ele tá sobrecarregado de responsabilidades, não tá bem, né? Então, nas leituras que envolvem relacionamento, é alguém que faz todo o esforço para manter a relação. Essa relação, ela não tá 50-50. Ela tá 95-5. Ou seja, essa pessoa aqui que tá fazendo todo o trabalho de manter a relação andando, tá? Aqui a gente fala fora de relacionamento, né? Fora desse quadro, a gente pode ver, pode ser uma carta de vida nova e maior consciência do significado de suas ações e entusiasmos. Ou seja, é uma pessoa que entende o que ela está passando, tá? Fora de relacionamento, a gente vê uma pessoa que ela sabe o fardo que ela vai carregar, ela sabe a responsabilidade que ela vai carregar e ela chegou no limite dela. Então, daqui ela vai sair de alguma forma, com alguma ideia, de algum jeito, ela tende a sair dessa situação, tá? E sair dessa situação de fardo e ir para uma situação de mais tranquilidade, tá? Se essa carta vier invertida, a Rachel fala aqui, ó, no baralho de Rider, a gente fala que semelhante, né? Que aqui e baralhos semelhantes a Rider, ou seja, como esse aqui que é inspirado em Rider, a gente fala sobre liberdade de fardos, liberação de responsabilidades, tá? Isso quer dizer que uma pessoa pode estar saindo porque deve sair, tá? Dependendo das cartas que vão circundar essa aqui, a pessoa pode sair porque ela quer sair, que ela não tem que sair, que ela tem responsabilidades ali, ou ela simplesmente viu que ela não precisa estar ali, que ela não tem responsabilidade e ela está saindo. Ela está saindo dessa responsabilidade ou por ela querer, ou porque ela realmente viu que ali não é o lugar dela e ela não precisa. Quando eu falo de querer aqui, eu falo assim, uma pessoa que fez que ela fez para ter aquelas responsabilidades ali. Ela seguiu, ela quis essas responsabilidades. Agora ela viu que ela não aguenta e ela sai de forma irresponsável. Ou uma pessoa que realmente viu, pegou ali um fardo que não era dela, pegou um fardo ali que ela não precisava carregar, mas ficou carregando por muito tempo e ela olha e vê que ela pode simplesmente soltar, se libertar e sair para uma nova vida, tá? Então essa carta aqui, não necessariamente ela invertida é uma carta ruim, tá? E aqui a gente fala também sobre relacionamento. Quando ela vem invertida assim, a gente vê que a pessoa sabe que ela manteve esforço ali, que é em vão, que ela tá segurando um relacionamento que não é para ela segurar, que ela tá segurando barras que não é para ela segurar, mas ela não quer soltar. Ela se recusa a soltar e seguir a vida. Ou seja, é uma pessoa que tá vendo tudo que tá acontecendo, ela tá ciente, mas ela simplesmente se recusa. Ela não quer sair daquela situação, tá? No quadro de referência maior, a gente vê novas possibilidades que permanecem, mas não são tão claras. Ou seja, a pessoa sabe que ali tem novas oportunidades para ela, mas ela não vê isso de forma tão clara. Então, isso impede que ela tome a decisão de liberar esse fardo, né? Então, a gente fala sobre uma carta ali que o fardo tá grande. Aqui a gente tem o elemento fogo, né? A gente tem a Sefirah, que também é Atzut, que é a emanação. No Pitágoras, ali no método de Pitágoras, a gente fala do Décade, que é uma unidade superior, né? Consciência superior. Arcanos maiores que tem a energia dessa carta é a fortuna e o julgamento, né? No tema de Rider, a gente fala sobre excesso, tá? A pessoa está cansada por excesso de responsabilidade, excesso de fardos ali que talvez ela pegou de outras pessoas. A gente fala de uma pessoa que está cansada. No Golden Dawn a gente fala de opressão, né? É uma carta de Sagitário sob a regência de Saturno. Aí a gente fala sobre má vontade, leviandade, inveja, obstinação, rapidez em todas as coisas e atos enganosos. A gente está falando sobre Picatrix aqui, tá? Não sobre Rider. Então, é uma carta que fala sobre uma opressão ali, sobre um fardo muito difícil. Com o número 10, a gente obtém a divisão mais nítida
entre as tradições pitagóricas e as cabalistas, tá? A gente consegue ver mais essa diferença, né? Os cabalistas veem o número 10 como mais distante do divino, na matéria, né? É grosseira ali mesmo. Essa é a razão de Golden Dawn intitular a carta de opressão. Já em Heidegger, vemos a ideia de excitação ardente por ter assumido muita responsabilidade ou por estar apenas sobrecarregado pelos fardos da vida diária. Ou seja, uma pessoa que está cansada, ela pegou tanto, achou que dava conta de tanto, mas acabou não dando. Então, é uma pessoa que vai se afogando ali nos próprios problemas, né? E se pensarmos no tipo de pessoa que podemos associar ao fogo, alguém carismático, entusiasmado, que ama a vida em todas as suas emoções. Então, sim, essa pessoa pode se sentir oprimida pelas responsabilidades que assume, só porque assume. Na época dessa escolha, parecia uma boa ideia, ou seja, na época que ele escolheu assumir a responsabilidade, ele achou que dava conta. Ele realmente achou que conseguiria dar conta. Só que agora ele vê que ele não está dando conta. Então, na época, foi uma boa ideia. Então, eu vou pegar isso aqui para fazer, porque eu dou conta. É uma boa ideia, eu consigo fazer. Mas a gente vê claramente aqui que ele não consegue, tá? Que é demais para ele. E aqui ela fala assim, ó. Mas quando a ideia é que estamos em Axut, o mundo da pura emanação e fogo espiritual, ela fala com mais categoria, né? Sobre o Pitágoras, ele fala aqui que 10 como mais alta realização, né? Nesse sentido, aí faz até uma pergunta. Nesse sentido, qual seria a consciência mais forte do fogo? Né? Como que expressaria essa unidade de conhecimento, entusiasmo e amor pela vida? Essa é uma carta que mostra que você pegou tanto que você não consegue lidar com aquilo tudo. Então, ela fala aqui, né? A ponta de cada galho se torna um espírito, pois os 10 de fogo é tudo que é novo e se torna um galho de consciência. Ou seja, essa carta, ela vem... O naipe de paus, a gente fala muito sobre a classe trabalhadora, sobre as pessoas que trabalham. Quando você chega no topo ali, você está cansado. Você pegou mais do que você conseguiria, você provavelmente assumiu coisas que não eram nem suas. Então, quando a gente fala da carta do 10 de paus, a gente fala de uma sobrecarga que você provavelmente pegou porque achou que dava conta e não deu, e que você vai fazer o possível para sair dela. Caso ela venha invertida, que você fica preso ali, você se recusa a sair. Mas ela na posição horizontal, ela fala que você ali está pronto para... Você está vendo que é só simplesmente você liberar esse fardo e sair. Agora resta saber se você vai liberar de maneira responsável ou não.